Pessoal do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Aqui é o professor Michel Moreira, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar de um assunto aí do PET volume 2, semana 5, sobre movimentos separatistas. E em especial vamos falar do movimento separatista do País Basco, que é um movimento separatista dentro da Espanha. Famosa Espanha, que tem uma seleção de futebol aí que é muito conhecida, né? E grandes jogadores também brasileiros jogaram e jogam na Espanha, certo? Vamos lá então. O que acontece? Eu vou falar primeiramente do País Basco, depois eu faço um outro comentário aqui, o porquê desses movimentos separatistas. O País Basco está aqui no PET de vocês, não vou ficar lendo. Mas o País Basco, ele é uma parte do território da Espanha, no qual a população, o povo que ali habita, que ali mora, que ali reside, eles não concordam com a maioria das coisas da Espanha. Cultura, linguagem, né? Eles não se adequam ao sistema ali da Espanha. Esse movimento ele tomou mais força a partir de 1959, quando foi criado o ETA, que foi um exército paralelo, um exército para tentar fazer a força, né, a independência do País Basco. O que acontece? Fizeram muitos sequestros a diplomatas, a políticos, assassinaram muitas pessoas, atentados assim terroristas, né? Fizeram isso por diversas vezes. O que acontece? Só que a população em si, nós devemos entender que a população em si não concorda com esses atos. Por exemplo, uma coisa é protesto, outra coisa é violência, certo? Uma coisa é o povo basco, ou qualquer outro povo, que se sinta prejudicado, que se sinta excluído e queiram independência, queiram uma mudança, queiram alguma coisa desse tipo, irem às ruas com bandeiras, com protesto. Outra coisa é sequestro, outra coisa é assassinar líderes políticos, é assassinar líderes militares, é fazer esse tipo de estourar carro-bomba, é outra coisa, certo? É outro nível de protesto. Então, devido a isso, o ETA, pelo descontentamento da população do povo basco, ele foi enfraquecendo as suas atuações, até que em 2017 o grupo se desfaz completamente. Mas vamos entender aqui o que aconteceu também. Teve um cara chamado General Franco, né? General Franco, ele foi um grande ditador, mão de ferro, que governou a Espanha. Aí depois da Segunda Guerra ele não governou mais, né? O que acontece? Mas nesse período em que a Franco ele foi o presidente o chefe ali, né, de Estado, né, da Espanha, então ele reprimiu muito as manifestações do povo basco e também dos catalães da Catalunha, que é uma outra região da Espanha. Então, pela falta de diálogo e pela repressão muito ferrenha em cima desse povo, eles foram se descontentando com esse tipo de coisa, até que em 59, né, depois do governo Franco, eles criaram aí o ETA, né, que foi esse exército paralelo, essa força revolucionária, e foram aí fazendo esses protestos violentíssimos que ocasionou a morte de muitas pessoas na época.
Mas a questão do País Basco é uma questão, a questão da Catalunha são questões do território espanhol, mas que ocorre também em outros países do mundo. Não são poucos os movimentos separatistas, são vários grupos revolucionários que foram surgindo, né? Alguns com interesse propriamente de independência e outros com a intenção de tomar o poder, né? Então, cada caso é um caso. Alguns queriam realmente emancipar, dividir o país, outros não queriam necessariamente dividir o país, mas tomar o poder ali e chegarem ao governo de alguns países. Mas enfim, vamos falar aqui o que acontece nessa questão do separatismo. O separatismo, ele ocorre porque vários países, principalmente da Europa, eles foram tendo ali influência de vários países. Isso se dá no processo histórico, né? Porque teve dominação, teve vários impérios, teve Império Turco-Otomano, teve Império Romano, teve o Império da Prússia, teve a Grécia Antiga. Então, assim, são vários impérios que foram passando e conquistando território, perdia território. Então, é comum que dentro de um mesmo território tenham pessoas de culturas diferentes, com raízes diferentes. Então, isso torna, às vezes, um pouco complicado, porque o povo dentro de um mesmo território, território é o quê? A parte do espaço geográfico, a parte da superfície, que existe a relação de poder. Então, estão debaixo de da mesma autoridade, de uma mesma constituição, da autoridade de um mesmo governo, mas são povos, muitas vezes, com costumes, cultura, até idioma totalmente diferente um do outro. Beleza? Entendido até aí? Então, nós entramos aqui também no conceito de lugar. Porque existe um território, mas esse povo, é o caso do povo basco, do povo da Catalunha, mas eles não sentem-se no lugar deles. Lembra que o conceito de lugar é o espaço de convivência, o sentimento de pertencimento. Então, esse povo que tenta o separatismo, tenta separar e tenta a independência, é que eles se sentem totalmente diferentes da cultura, dos costumes daquele país, e eles não se sentem pertencentes àquele país. Tipo assim, eu estou aqui contra a minha vontade, eu estou aqui, mas eu não gosto de estar aqui. Eu quero sair deste local. Eu quero sair desse território, né? Aí, o que é eu sair do território? Vamos lá. Pode sair do território de imigrar no caso. Sair de um local para o outro, certo? Como, por exemplo, muitas pessoas, nós vemos pessoas que vêm da Venezuela para o Brasil. Eles saem do território venezuelano e vêm para o território brasileiro. O separatismo não é bem assim. O separatismo é o seguinte: esse território é nosso. Nós não queremos que esse território continue pertencendo ao governo espanhol. Nós queremos que esse território seja nosso. Ou seja, pega a fatia do bolo, divide o bolo, essa fatia do bolo é minha. Assim eles querem fazer. Essa propriedade, esse território é nosso, nós mandamos, nós vamos ter o nosso presidente, vamos ter os nossos deputados, nossos senadores, nosso exército, nosso tudo. Nós seremos um país separado da Espanha. É isso que ocorre. Não falando necessariamente de separatismo, mas de conflitos, essas tensões. Por exemplo, foi muito comum na partilha da África, que ocorreu há algum tempo atrás, antes da Primeira Guerra Mundial, e também foi um dos motivos, né, que ocorreu a Primeira Guerra Mundial, foram esses conflitos territoriais também, e geralmente o conflito
da Primeira e Segunda Guerra Mundial tinha finalidade territorial, expansão de território. O que acontece? Desde a partilha da África, que aconteceu em 1800 e alguma coisa, que agora não estou recordando, sou ruim de datas, mas o que acontece? Povos rivais eram colocados dentro de mesmo território. Tipo, você pega duas pessoas que são inimigos mortais, tem raízes históricas ali, familiares, de conflitos, e coloca essas pessoas para morarem dentro da mesma casa. Olha que absurdo. Isso aconteceu muito. Acontece na África até hoje, movimentos ali separatistas, conflitos de povos que moram dentro do mesmo território, mas são inimigos. Por isso aconteceram tantas guerras civis, guerras dentro do próprio território. Gente daquele país brigando, matando, assassinando, morrendo pessoas do seu próprio país. Então, aí outro dia um aluno meu perguntou assim, falou: professor, mas não tem como a ONU, a OTAN, o aluno até citou OTAN. Se o aluno estiver assistindo esse vídeo, ele me manda depois a mensagem falando que foi ele, que eu esqueci quem foi. A OTAN não pode entrar nesse conflito? Falei, não necessariamente. OTAN, ONU, qualquer que seja o órgão, não pode entrar. Por quê? Porque, na verdade, o país ele tem a sua autonomia. Ele é independente, ele tem a sua autonomia. Então, enquanto o governo daquele país, o proprietário daquela terra, que é o governo, que detém o poder ali sobre aquele território, enquanto ele der conta de, entre aspas, mediar o conflito, ele não pedir ali a ajuda de algum órgão internacional, isso não pode ocorrer, né? Porque o país ele tem autonomia. Então, é por isso que não ocorre essa intervenção. Mas esses conflitos se dão pelo motivo da cultura, o motivo da religião. Nós vemos aí vários conflitos. A Irlanda, por exemplo, tem um conflito enorme por causa de religião. A Irlanda e Irlanda do Norte, né? Há esse conflito. É um povo com digamos assim, uma mesma raiz, mas por questões religiosas eles brigam fatalmente. É uma coisa terrível, né? Mas tem também essa questão que povos de raízes diferentes, né, de origem diferente, foram colocados no mesmo território por causa aí dessa questão do imperialismo, por essa questão da colonização, né? Um país foi colonizado por dois povos, dois países diferentes, né? Por exemplo, imagina um país ele ser colonizado, como foi o caso do Canadá, né? O Canadá, por exemplo, tem fala francês e fala inglês, foi colonizado por dois povos, né? Mas eles conseguem manter uma boa convivência, mas tem países que não conseguem ter essa boa convivência, né? Tem países que foram colonizados por vários outros povos, então esses povos foram levando suas famílias e foram se enraizando ali. Então imagina, dentro de um mesmo país ter várias culturas diferentes. Isso gera problema. Mas enfim, então passei para vocês aqui um pouquinho dessa história. Podem pesquisar na internet, tem vários conflitos, né, que ocorreram ao longo da história, alguns conflitos separatistas, outros aí de governos e exércitos, forças armadas paralelas, aconteceu na América do Sul, né? Temos aí alguns exemplos que em outras aulas estarei tratando com vocês. Então foi o conteúdo da página 92, nós temos algumas questões, você que é aluno da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, temos aí algumas atividades do PET para serem trabalhadas. Entretanto, não vou aqui falar dessas atividades agora, tá? Vou deixar para um momento específico. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre as atividades, me mandem aí a mensagem, tanto no Conexão Escola, quanto também no YouTube.
para que eu possa estar respondendo vocês, senão o vídeo fica muito grande, explicação e atividade, aí o vídeo fica muito longo para vocês assistirem, tá certo? Mas então essa foi a nossa aula de hoje, professor Michel, professor de Geografia. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, deixe o seu gostei, o seu like, você que vai assistir pelo YouTube e você que vai assistir pelo Conexão Escola, você que é meu aluno, então que você possa também estar aí deixando as suas dúvidas, o seu comentário, tá? E se você tem uma sugestão, você talvez vai pesquisar, vai procurar, eu quero que fale sobre o movimento separatista tal. Se quiser que a gente fale de outros também, vou estar fazendo um vídeo específico sobre outro movimento separatista, ou podem dar a sugestão de vocês, que é sempre muito bem-vinda, beleza? Então, fiquem com Deus, muito obrigado pela participação de vocês. Se você ter assistido, pode compartilhar à vontade com seus colegas, amigos. E lembre-se, muito cuidado, coronavírus não está de brincadeira, a coisa está séria, tá? Então, evite aí as aglomerações, evite problema para você e para sua família, que o coronavírus não está de brincadeira, tá certo? Fica a dica para a sua proteção, para a sua saúde não ficar prejudicada. Até a nossa próxima aula, valeu e fui!